bem-vindo de volta a mais um Comentando a Palavra. Que bom que você está aqui. Eu quero fazer um convite a você a examinar os outros episódios do Comentando a Palavra, tanto os dessa edição quanto os da edição anterior. São tempos preciosos de bate-papo a respeito da Palavra do Senhor. O tema de hoje são as nossas metas. Eu fico assim um pouco preocupado quando eu trabalho esse tema, porque me parece que quando a gente fala de traçarmos metas ou termos metas, e instintivamente cada um de nós pensa em crescimento exponencial, pensa em desenvolvimento pessoal, relacional, financeiro, pensa em uma vida que seja capaz de romper e por aí vai. Mas quando eu falo de metas, eu quero falar de algo um pouco maior do que isso, porque a sua vida não diz respeito a apenas esses aspectos. O Evangelho, ele fala de um alvo que nós devemos perseguir. Na verdade, aqui no texto de Filipenses, capítulo 3, e eu quero ler contigo Filipenses, capítulo 3, no verso 12 até o 16, a gente vai ver uma direção do Senhor ou um alvo do Senhor para as nossas vidas. Filipenses capítulo 3 está escrito, verso 12: não que já tenha obtido tudo isso, mas ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, ou prossigo para o alvo, pois para isso também que fui alcançado por Cristo Jesus. Meus irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade, e maturidade aqui é a maturidade espiritual, não diz respeito à idade, mas à maturidade espiritual, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, fica tranquilo, Deus vai te esclarecer. E o verso 16, tão somente viva de acordo com o que você já alcançou. Esse texto fala de uma perspectiva de você ter um alvo, mas não viver em função do seu alvo, viver com aquilo que você já alcançou. E é estranho porque parece que é um desequilíbrio, e quando a gente fala de contentamento ou de alguma forma felicidade com o que já foi alcançado, isso pode gerar no coração de alguém mais ambicioso ou mais desejoso de chegar lá, nesse lugar aí indefinido, subjetivo, se é que lá existe, mas quer chegar lá, né? A ideia de que isso é uma ferramenta que te prende aqui, ou impede o teu desenvolvimento, ou faz com que você se sinta numa zona de conforto. Não é isso que a palavra está falando. Então você tem uma meta, você tem um alvo, você tem um objetivo. Claro, Provérbios 16:1 fala que você deve sim fazer planos, traçar metas, estabelecer objetivos e sonhar, mas é dos lábios do Senhor que vem a resposta certa para a sua vida. Então, a ideia que eu quero passar com você nesse tema metas, com base aqui em Filipenses, é que você deve sim buscar o de melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu corpo físico, para a sua alma, para o seu espírito, enchendo-se da presença do Senhor, mas que você não se perca de você mesmo buscando as suas metas. Porque muitas pessoas, elas acabam extrapolando e se perdem buscando as suas metas. Por exemplo, atletas que, para atingir o nível exigido pela sua modalidade, acabam fazendo uso de medicamentos ou fazendo uso de substâncias que são péssimas para o seu próprio corpo. Pessoas que, em nome das suas metas, olha, eu quero passar, eu quero conquistar, abrem mão do relacionamento, abrem mão de família, abrem mão de igreja, abrem mão de viver. Então, eu acredito que o sacrifício, se ele for ponderado, se ele for com início, meio e fim, e se ele for estabelecido por um propósito de Deus, ele sim vai te ajudar a conquistar as metas. Porém, cuidado, para você não se perder no meio do caminho enquanto você está correndo atrás da sua meta. Certa vez eu ouvi o pastor lá da igreja da Lagoinha, o pastor Valadão, o pai, ele estava dizendo o seguinte, que o lugar mais difícil para cada um de nós é o meio do caminho.
Porque quando nós estamos no início da jornada ou no início da nossa meta, nós estamos aqui e tem um monte de gente do nosso lado, um monte de pessoas que a gente conhece, uma rede de apoio enorme, e você é impulsionado pela alegria das pessoas. Ele falava aqui no caso de um missionário que sai da sua cidade e vai para outra cidade. Mas eu quero falar de metas estabelecidas, de propósitos e sonhos que são colocados como desafiadores. Então você sai ou inicia a sua meta. Eu quero mudar de bairro, eu quero comprar um outro carro, mudar de carro, eu quero mudar de profissão, eu quero passar para o lado B, né, da história. Você sai de onde você está, você se muda do lugar. Só que você sai de um lugar seguro e vai para um lugar desconhecido. E o problema é que quando você está no meio do caminho, nem sempre você consegue enxergar o futuro desejável. Você olha para trás, não vê nada, porque o que era já se foi. Você olha para frente, não vê nada, porque o que ainda vai ser está longe demais. E aí você se perde no meio do caminho. Estabeleça metas para a sua vida, mas metas capazes de você cumprir. Metas aceitáveis. Estabeleça alvos na sua vida, alvos que de fato você quer. Você é dono da sua meta. Você não é preso ao que dizem que você tem que querer. Você é livre. A Bíblia então fala que nós temos uma meta, e a meta do servo do Senhor, do cristão, é o céu. Então, não que eu tenha alcançado a santidade, a vida com Deus, que é perfeita, que não pode ser alvo de alguma pessoa apontando o erro ou defeito. Não alcancei isso, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficam para trás, não olho aquilo que me prende e prossigo para o alvo. Vou adiante da soberana vocação. Olhar para o céu, olhar para a vida com Deus é manter a fé para que mesmo quando você estiver no meio do caminho, no meio das batalhas, no meio das lutas, no meio das dificuldades, você fala: eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará e eu, na minha carne, verei a Deus. Ou seja, ainda enquanto estou vivo aqui nessa terra, mesmo que eu não tenha chegado no meu objetivo, Deus está comigo. Ou seja, não se esqueça, não se perca no meio do caminho. A sua maior meta é ir para o céu. Você pode ter casa, carro, né? Como diz a canção antiga, você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens. Ter um carro do último tipo, né? Mas se você não estiver bem com você mesmo, e para que você esteja bem com você mesmo, é imprescindível que você esteja bem com Deus, esteja alinhado a Deus, você não vai alcançar a sua meta. Porque todos nós queremos ser felizes. Portanto, eu quero dizer para você: sonhe, planeje, estabeleça suas metas. Só cuidado com algumas filosofias, né, que quando nós atingirmos a meta, dobraremos a meta, porque parece que é algo que nunca chega. Chegue nos lugares, vibre pelo lugar que você chegou, mas não perca o seu foco. A sua meta é o céu. A sua meta é o Senhor. Qualquer que seja o seu objetivo, se ele te afasta de Deus, muda de objetivo. Qualquer que seja a sua meta, o seu plano, o seu sonho, se ele te traz um distanciamento da presença do Senhor, da igreja do Senhor, do convívio com os irmãos, da sua família espiritual, vigie. Isso pode ser algo que vai atrapalhar e você vai se perder no meio do caminho. Sim, esqueça do que fica para trás. Prossiga para o alvo da soberana vocação, ou seja, aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que Deus planeja para a sua vida, dos planos que Deus tem para você. E os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Deus abençoe você e que Deus te dê metas que sejam as metas do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor aqui na terra, através da sua vida, como ela é feita no céu.